Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas, onde este canal existe por vocês e onde nós vamos ter por objetivo promover conhecimentos que vão nos auxiliar a todos a virem a conhecer a si mesmos. Se alguém tiver um pouco mais de curiosidade em saber quais são os objetivos e propostas do canal Reflexões Analíticas, basta acessar o menu Sobre, que fica aqui embaixo. Vocês passam ele para a esquerda e no final vai ter um menu Sobre. Ali vai ter uma descrição do canal, onde vai apresentar as propostas e do mesmo, do canal Reflexões Analíticas. As propostas, os objetivos, o que nós nos propusemos. Bem, nós gostaríamos, ao iniciarmos, agradecer a todos pelo apoio, agradecer aos novos inscritos no canal, agradecer o like de vocês. Isso muito contribui conosco na divulgação do canal. Muito obrigado a todos vocês. E para todos nós rogamos o amparo e o apoio de Jesus, de Deus, nosso Pai, e esperamos que as nossas propostas sejam realmente venha a auxiliar a todos nesse processo de autoconhecimento, de autotransformação, enfim, que este canal aqui traga muitos conhecimentos, muitos esclarecimentos para todos. Bem, hoje nós vamos estar estudando os princípios fundamentais do conhecimento sagrado. E gostaríamos, antes de iniciar, dizer que esses princípios, se eles são fundamentais, eles vão percorrer ou vai estar entrelaçado com todos os conhecimentos que nós venhamos a estudar. Portanto, são temas fundamentais nas nossas vidas. Eles mexem com tudo, como nós vamos ver daqui a pouco. Bem, antes também de nós nos estendermos um pouco mais sobre essa questão, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa prece de sempre, pedindo a Deus, a Jesus e à espiritualidade aquele amparo para nos auxiliar tanto na transmissão das informações que temos hoje para falar com vocês, conversar com vocês, quanto também na nossa recepção, a gente possa receber dentro daquele plano de equilíbrio, de harmonia, para melhor entendimento. Então vamos à nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós. Nesses instantes que nos preparamos para mais um estudo das noites das segundas-feiras, recorremos a Ti, Senhor, vos rogando a Tua permissão para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga dos nossos orientadores e coordenadores espirituais. Gostaríamos de vos agradecer todas as bênçãos, todas as dádivas que temos recebido, ao tempo que também vos pedimos abençoar a todos nós que aqui nos reunimos nos dois planos da vida, com aquela disposição e alegria para a aprendizagem, buscando aqueles conhecimentos e aquelas informações que venham a nos auxiliar em nosso processo de autoconhecimento e de transformação. Senhor da vida, lembrando dos inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, rogamos as tuas bênçãos em favor deles e de seus familiares. Te pedimos ainda abençoar todos aqueles corações que vierem a nos ouvir ou nos assistir posteriormente. Abençoe, Senhor, a todos nós, fortalecendo-nos aqueles elementos e aquelas disposições íntimas que trazemos
visando o autoconhecimento, o autoaprimoramento, enfim, o nosso crescimento nas linhas da moralidade, da emocionalidade, da psicologia e da espiritualidade. Senhor, agradecidos por tudo, ainda nos atrevemos a vos rogar, estender estas bênçãos em favor de toda a humanidade. Que assim seja. Bom, amigos, eu vou compartilhar aí com vocês a tela, a apresentação que nós temos para hoje. E como nós estávamos dizendo no início da atividade, hoje nós estamos vendo aqueles princípios espirituais fundamentais e vamos também abordar esses princípios à luz dos evangelhos. Sabedores que somos que o conhecimento é o único caminho para o nosso crescimento, para o nosso progresso e para a nossa evolução. E como nós estamos dizendo para vocês, esses princípios, eles vão perpassar todo e qualquer conhecimento que nós venhamos a enfrentar, ou a buscar, ou a ter em nossas mãos. Tudo se relaciona e eles estão intimamente relacionados. Também gostaríamos de informar, como já temos feito, para vocês não deixarem de assistir os capítulos anteriores, onde nós vamos falar de Deus, trazendo aí uma nova visão, novas ideias, novos postulados, talvez para alguns não tão novos assim, mas onde nós pretendemos trazer aquele material para que vocês tenham esse material disponível para trabalhar uma mudança de perspectiva, de compreensão, e até mesmo de relação para com esse Criador Supremo, que é Pai de todos nós, que nós comumente o chamamos de Deus. Bem, e no segundo princípio, nós vamos trabalhar a questão de Jesus. Na primeira parte, onde nós vamos ver e vamos entender que Jesus é aquele modelo ideal que Deus nos coloca como guia e orientador para todos nós, onde a gente deve vir buscar vivenciar os seus conhecimentos. Então, não adianta nós sabermos o Evangelho, a Bíblia, de cor e salteado, e pregar isto para os outros. Isso não significa, não representa muito. O que vai fazer a diferença na minha vida e para mim, inclusive também para o mundo externo, para a sociedade onde eu existo, para o grupo familiar onde eu convivo, na medida em que eu faço o esforço, eu faço aquele trabalho de colocar essas orientações, esses ensinamentos na minha vida. Ou seja, viver o que Jesus nos propõe. Aí sim começa a fazer a diferença e aí é que vai começar a real luta ou aquela guerra santa, porque eu vou enfrentar aqueles obstáculos que nascem em mim e que nos tentam impedir da gente crescer, da gente mudar. Então, esses obstáculos dentro de mim, que são as minhas sombras internas, tentam fazer resistência à mudança. Eles não querem mudar. São os velhos hábitos, são o homem velho, coisa que também nós vamos conversar aí em outros estudos que nós fazemos. Inclusive, na próxima quinta-feira, no tema Vida, na tag Vida, nós vamos estudar esse tema, onde vai colocar o homem velho versus o homem novo, que tem a ver com tudo isso. Bem, esse estudo ele foi promovido pelo Honório Abreu, que é um grande expoente, conhecedor do Evangelho daqui das Minas Gerais, só que ele propõe 15 princípios. Inclusive, nós fizemos uma reformulação, inclusive dessa apresentação aqui também no YouTube, onde nós vamos colocar 17 princípios fundamentais.
Tem outros princípios também, mas esses 17 são aqueles prioritários, onde nós viemos incluir, ao que o senhor Honório tinha colocado, a Trindade Universal, que nós tratamos no terceiro vídeo, inclusive com este título, Trindade Universal, e onde nós também apresentamos um complemento a ser informativo acerca da pessoa ou da personalidade de Jesus. E inserimos um quinto princípio também, que é a personalidade. Esses dois princípios, eles não são muito tratados no movimento espírita ou pela doutrina espírita. Inclusive, existe até algumas divergências entre o que nós consideramos e a doutrina espírita adota e vê como correto, principalmente em relação à questão da Trindade Universal. Mas aí vocês assistem o princípio 3, o vídeo, onde a gente vai tratar do assunto, e lá nós colocamos isto. Como nós estávamos dizendo para vocês, esses princípios, eles se relacionam entre si. E qualquer conhecimento que a gente vai estudar, que a gente vai pesquisar ou vai aprender, tem relação com esses princípios. Por exemplo, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. Ali, o André Luiz vai falar de Deus, vai falar de Jesus, ele fala do Espírito, aborda levemente a questão da personalidade, do corpo espiritual, que na doutrina espírita é chamado de perispírito. Inclusive, é para nós termos mudado o nome, mas nós estávamos com outro slide, aí esse slide se perdeu, e a gente acabou colocando este aí, mas a necessidade de substituir esse tema aí. Que, na verdade, é corpo espiritual, mas perispírito também é a mesma coisa. O tema da evolução, André Luiz trata sobre isso. O livre-arbítrio. Como nós vamos entender as questões que o Evangelho nos apresenta, que Jesus nos traz, ou que a espiritualidade nos traz, por exemplo, como o livro Nosso Lar, sem entender o que é livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, mediunidade, a vida futura. O livro Nosso Lar, por exemplo, vai falar sobre isso, vida futura, a influência dos espíritos em nossas vidas, a ação dos espíritos na natureza. Então, esses temas são fundamentais. Há que a necessidade de a gente entendê-lo e compreendê-los, pelo menos em alguma medida. Nós não pretendemos aqui esgotar o tema, porque são assuntos complexos, abrangentes, e que tem muita informação, muita coisa. Para a gente falar isso, tratar destes temas minuciosamente, nós teríamos que ter aulas e aulas sobre isso. Então, não dá para nós falarmos tudo acerca desses princípios. Então, nós vamos trazer algumas linhas gerais, aquelas linhas mestras, que a partir daí vocês, com base, com fundamentação nessas informações, vocês podem desenvolver os temas, podem pesquisar, e vão conseguir ali separar o joio do trigo até certo ponto em relação a toda essa questão. Ok? Então, hoje nós vamos falar do quarto princípio, que é o espírito. E que vem a ser o espírito. O que é o espírito? Aí, nós já temos falado abundantemente sobre isso, vira e mexe, nós fazemos referência a esse assunto, falamos sobre isso. O que é espírito? Todos nós somos um espírito. Em última análise, em síntese, ou na nossa essencialidade, nós somos espírito. Todos. Todo ser vivo é um espírito. E aqui, inclusive, em relação a esses 17 princípios que nós apresentamos, eu, particularmente, aí um pensamento pessoal meu, do Carlos, considero que nós deveríamos ainda incluir mais um princípio, que é a matéria. Apesar da matéria, desse princípio, estar relacionado dentro dos temas, apesar dele aparecer, fluir dentro desses outros temas,
Por exemplo, igual nesse princípio mesmo, nesse quarto princípio, o espírito. Falar de espírito sem falar de matéria fica um pouco deslocado, porque o espírito não existe desconectado da matéria. Não tem como. A matéria até pode existir desconectado do espírito, mas, de alguma forma, a matéria é aquele lastro que até certo ponto, prende o espírito. Bem, voltando a essa questão do espírito, que é o espírito? O espírito é o ser inteligente da criação. E a matéria não é inteligente? Bom, a matéria até pode, aparentemente, pode ter uma certa inteligência, porque a matéria também, assim como o espírito, ela tem seus atributos, ela tem as suas qualidades, ela apresenta alguns padrões. E isso muitas vezes nos parece ser inteligência. Mas, na verdade, a matéria, o espírito, a matéria é o material, ou é aquele elemento que o espírito vai atuar sobre ele, vai agir sobre ele e vai levar à produção ou à criação das coisas. A gente coloca a criação, mas não é bem uma criação. Nesse sentido, nós achávamos bastante interessante a colocação do Humberto Roden. Não sei se vocês conhecem, um filósofo aí. Ele colocava uma diferenciação entre criação e criação. Ou seja, o que é criação? Quem cria é somente Deus. Os espíritos, os seres inteligentes da criação, eles não conseguem criar. Eles conseguem criar. Ou seja, nós necessitamos ter um material disponível para, a partir desse material, a gente criar alguma coisa. E que material é este? Exatamente a matéria. É a matéria, aquele elemento que os espíritos vão agir sobre ele e vai levar ele a produzir uma série de fenômenos, uma série de coisas, vamos assim dizer, entre aspas, aí, essas coisas. Portanto, o espírito é o princípio inteligente do universo. Este é o ponto fundamental. Então, o que é o espírito? É aquele elemento inteligente, aquele princípio inteligente que vai coordenar, vai gerenciar de alguma medida sobre as ordens ou sobre o comando do Criador toda a criação. Logicamente que essa criação dos espíritos, ou criação entre aspas, porque nós teremos que diferenciar essa criação da criação divina, porque aquilo que a gente já dissemos, o único que cria é Deus. Nós não conseguimos criar nada. O que a gente faz é transformação. Seguindo aquela lei que o Lavoisier nos apresenta. Na natureza, nada se cria, mas tudo se transforma. Por quê? Com base no que já existe, o que já está disponível, os espíritos atuando sobre esses elementos já pré-existentes, é que nós vamos levar às manifestações dos fenômenos e de todas as coisas que vai advir aí da atuação do espírito sobre esse elemento material. Bem, mas nós observando-nos uns aos outros e observando as pessoas, os seres vivos da criação, porque o único ser que tem vida é o espírito. A matéria, ela não tem vida em si. O que a matéria apresenta, a vida que a matéria apresenta, na verdade, é a ação do espírito sobre ela, onde ele irradiando, ele se manifestando através dela, ele vai dar uma vida, vai impregnar essa matéria de vida. Então, a vida da matéria é aparente. Por exemplo, o meu corpo, o nosso corpo físico, o nosso corpo biológico, apresenta ter vida. Mas ele não tem vida por si só. E se ele tivesse, o nosso corpo é a matéria. Se ele tivesse vida por si só, ele seria espírito e não seria matéria. Então, essa vida que
parece irradiar e existir no nosso corpo, essa vida vem do Espírito. É a atuação, é a manifestação do Espírito através desta matéria que vai gerar a vida. Portanto, todos os seres vivos que nós encontramos, ele, na sua essencialidade, é espírito. E aí nós vamos observar que a diferença que existem entre os seres. Pois é, a planta é um ser vivo, o animal é um ser vivo, nós também somos seres vivos. E o que diferencia uns dos outros? É a evolução da nossa inteligência. Porque, na essência, nós somos aquele fragmento, aquela centelha divina, que nós vamos designar de espírito. Então, essa centelha divina que vai ser o espírito. E aqui nós devemos fazer uma diferenciação entre espírito e alma. Inclusive, no movimento espírita, existe uma certa confusão entre isso. Nas obras da codificação escritas por Allan Kardec, inclusive, há alguns momentos que ele vai fazer referência a espírito como se fosse alma e alma como se fosse espírito. Então, existe uma certa confusão. E ele vai dizer, ele vai apresentar, segundo ele, são informações da espiritualidade, que a alma seria o espírito encarnado. Bom, aí nós teríamos, nos parece, e também um pensamento particular nosso, que eu vou apresentar aqui para vocês a nossa argumentação, para vocês pensarem a respeito. Nos parece que ele não entendeu isso muito corretamente e nem os espíritas parecem entender esta questão com correção. Por quê? Quando nós nos referimos a espírito, nós estamos nos referindo a essa centelha divina. É aquele elemento que Deus criou. Então, é o espírito. E o que vem a ser a alma? Bom, isso nós estamos colocando. Os espíritos, quando são criados, eles são criados simples e ignorantes. Ou seja, na sua maior simplicidade e sem nenhum conhecimento, sem nenhuma informação, sem nenhuma experiência. É como se fosse uma folha em branco. Então, quando Deus cria os espíritos, ele cria como se fosse uma folha em branco. E todos são criados no mesmo ponto, dentro das mesmas condições. Ninguém é criado melhor ou superior aos outros. Isso não existe. Todos os espíritos que habitam todo o universo, no nosso sistema solar, na nossa galáxia, em todas as galáxias do universo, em qualquer ambiente ou parte do universo, seja do universo físico ou espiritual, ou qualquer universo que venha a existir, nessa infinidade de multiversos, todos os espíritos que habitando tudo isso aí, eles todos foram criados no mesmo ponto, com as mesmas condições. Porque se Deus não fizesse isto, ele não seria justo. Porque ele seria injusto. Ele ia criar alguém mais evoluído, já sabendo, outro ignorante, outro burro. Não seria justo. Isso é injusto. E Deus jamais é injusto. Deus é a justiça suprema. É a justiça por excelência. E sobre isso nós já falamos no primeiro princípio, no estudo do primeiro princípio acerca de Deus, onde nós apresentamos Deus como aquele ser soberanamente justo e bom. Soberanamente. Ele é soberano, acima de tudo, de justiça e bondade. A bondade é em referência, em relação ao amor. Então, nós ali também falamos naquela época lá que não existe justiça sem amor. E não vai existir amor sem justiça. Essas duas coisas são igual yin e yang. Um é um complemento da outra. É uma moeda. Mas como tudo no universo se manifesta em trindades, portanto, aquele terceiro estudo que nós fizemos da Trindade Universal, ele é fundamental, porque
toda a existência universal, tudo no universo, tudo que constitui o universo é em trindades. Todas as coisas é uma trindade. Então, por exemplo, uma pessoa, um ser, ele é uma trindade. O próprio Espírito é uma trindade em si. E nós vamos falar isso daqui mais a pouco, um pouco mais à frente, nós vamos abordar essa questão. Então, tudo que existe é com base em uma trindade. Portanto, aquele estudo lá é de fundamental importância entendê-lo. Não é fácil, é um tema que vocês têm que ouvir e reouvir várias vezes para vocês poderem começar a entender essas questões, começarem a se tornar mais claro aí para vocês. Bem, retornando ao nosso ponto aqui, então todos os seres é criado no mesmo ponto. Agora, quando Deus nos cria, ele nos cria com um potencial, uma potencialidade. Então, nós trazemos insípidos em nós várias potencialidades. E essas potencialidades somos nós que temos que desenvolver. É o próprio ser que tem que se desenvolver. Então, o trabalho é realizado de dentro para fora. Deus nos dá os elementos, nos dá o material, nos dá aquelas condições, nos dá a direção. Ele fornece tudo para que nós possamos realizar esse trabalho. Nós vamos ter amparo, nós vamos ter sustentação. É igual um professor na sala de aula. O professor vai ali, se apresenta ali, e ele vai trazer todo o material para que os alunos possam aprender e possam, a partir daí, com seus esforços, com sua própria conquista, elaborar o conhecimento e guardar isso em si. Então, Deus é o nosso grande mestre, é o nosso grande professor, em última síntese. Então, ele é esse orientador maior, supremo, onde vai dar todo esse cabedal, todas essas possibilidades para nós. Aí a coisa fica por conta de cada um. O progresso é de cada um, corre por cada conta de cada um. Então, na medida que nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, nós vamos nos diferenciando uns dos outros. Porque uns ficam com mais preguiça, outros vão ter que repetir o ano. Então, vai havendo esses disparates. Assim como um professor vai observar na sala de aula. Tem aqueles alunos que se avançam mais, que se adiantam, aprendem com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, outros não querem nem saber daquilo ali, o desejo dele era estar lá fora brincando com as bonecas, com os carrinhos de rolimãs, etc. Eu ainda sou do tempo dos carrinhos de rolimãs. Muitos aí, talvez, que vêm nos ouvir, talvez nem nunca ouviu falar disso. Bom, depois vocês pesquisem no Google aí, o que é carrinho de rolimã, que com certeza o Google é o grande professor hoje em dia, ensina tudo, apresenta tudo. Então, com certeza, vocês vão saber o que é. Bem, então, como na sala de aula nós vamos podendo observar essa diferenciação entre os alunos, a mesma coisa também ocorre em relação à vida dos espíritos. Nós podemos observar essas diferenciações que vão aí ocorrendo ali a partir do trabalho realizado por cada um de nós. Bom, nós vamos tratar este tema com mais pormenor, com mais profundidade, quando nós formos ver o princípio, o sétimo princípio, evolução. E aí, nesse tema evolução, no estudo deste princípio, nós vamos adentrar melhor, vamos esquadrinhar melhor esta questão que nós estamos trabalhando agora. Então, vamos deixar isso para aquele momento. E essas informações que nós estamos tratando aqui vai servir de base para esse estudo lá. Já tenho isso em mente. Como eu falei para vocês no início, esses princípios, eles se relacionam uns com os outros. Portanto, eles seguem uma ordem didática. Por isso que é importante vocês verem os vídeos anteriores, para vocês acompanhar e começar a entender. Porque muitas vezes, referências que nós fazemos lá na frente, vamos falar lá na frente, vai depender
do que já tiver sido visto e aprendido ou apresentado lá atrás. Ok? Bom, em relação a isso, em vez de nós entrarmos em mais assuntos em relação ao tema espírito, nós vamos ver aí as referências evangélicas, ou seja, aquelas referências que nós encontramos nos evangelhos que se correlacionam com essa questão, de alguma forma. Até aqui, está tudo ok? Vicentinas, alguma coisa que você gostaria de falar e acrescentar, apresentar? Certinho? Se alguém, viu, Bárbara? Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí, pode se manifestar que a gente tenta explicar, tenta esclarecer, se tiver ao nosso alcance e a gente souber. Bem, ou quiser fazer alguma manifestação também, esteja à vontade. Bom, então vamos lá à nossa primeira referência evangélica relacionada a esse tema do Espírito, a esse princípio fundamental que nós designamos e chamamos de Espírito, esse ser Espírito. Essa referência nós vamos encontrá-la em Marcos, no capítulo 19, no versículo 9, onde vai dizer o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Bom, então é um tema bastante complexo, aqui nós não vamos esmiuçar o estudo do Evangelho, porque se a gente fosse fazer isso, cada versículo desse aí daria uma aula inteira sobre isso. Então não é o nosso objetivo aqui. Nós só vamos pegar essas palavras aí que nós sublinhamos, tendo ressuscitado e apareceu. E também a gente poderia até pegar um outro termo também interessante que aparece aí, designado de demônios. Demônios existe? Bom, como a igreja assim apresenta, a religião apresenta, não tanto. Aqui não é bem a realidade. Obviamente, o que são os demônios? Os demônios, se eu pegar a palavra, ela vem lá do grego, e antigamente, lá na época de Jesus e um pouco mais atrás, né, de Sócrates e Platão, Pitágoras, etc., demônio era entendido como espírito. Espírito. Então, o demônio, como as igrejas apresentam dentro daquele quadro ali, ele não existe assim. Então, Deus não cria demônios. Demônios são espíritos voltados ao mal. Então, são pessoas como nós, que se dedicam à prática do mal. Isso que vem a ser demônio. Ok? Então, até nós, quando nós fazemos o mal, quando nós produzimos o mal, nós somos classificados como demônios. Portanto, todo aquele, não importa aonde ele esteja, que faz o mal, que prejudica o outro, é um demônio. Inclusive, no Evangelho mesmo, a gente encontra referência a isso em relação a Jesus e Pedro. Isso tem referência lá. Jesus, em um determinado momento, vai referir a Pedro como Satanás ou demônio, que é a mesma coisa, são sinônimos. Portanto, qualquer um que faz o mal são demônios. E os políticos que causam grandes danos por aí, são demônios? Sim, são demônios. Agora, nós vamos ter demônios encarnados aqui no mundo e demônios no plano espiritual. Ou seja, aqueles seres, aquelas pessoas voltados para o mal. Mas o demônio, naquela figura que a igreja apresenta, eles existem? Sim. Alguns espíritos se revestem daquela aparência e se apresentam dentro daqueles quadros para causar medo, para impor a vontade, uma série de motivos e razões que não vamos esquadrinhar aqui. Então, esclarecido isso, vamos lá ao termo ressuscitado e apareceu. Então, demônios também são espíritos. Deus criou eles para vir a ser bons. Mas aí nós desviamos do caminho reto
do caminho que conduz a Deus e vamos pelas linhas do mal, onde nós nos transformamos em demônios. Então, todos nós estamos sujeitos a isso e já trafegamos por essas esferas aí. E hoje nós estamos lutando para virmos ser dignos filhos de Deus. Ou seja, fazer o bem, viver em nós, implementar em nós a lei do amor e, a partir daí, irradiar o amor para o nosso próximo, para o universo, em benefício e auxílio de todos. Quem são esses? Os anjos. Então, quem são estes? Os anjos, ou os bons espíritos. Ok? Bom, explicado isso aí, e Jesus tendo ressuscitado. Jesus só pode ressuscitar, ou poderia ressuscitar, se ele fosse um espírito. Portanto, Jesus também é espírito. E no segundo princípio, Jesus, na sua primeira parte, nós já esclarecemos essa questão. Jesus não é Deus. Portanto, as religiões que apresentam Jesus como Deus estão erradas e estão equivocadas. E no terceiro princípio, a Trindade Universal, nós já explicamos o porquê desse erro e desse engano. Então, eles vão falar que Deus, Jesus e o Espírito Santo é a Trindade Universal e esses três formam a pessoa de Deus. Isso não existe, gente. Inclusive, aí eu acho interessante, porque os ditos cristãos adotam a Bíblia hebraica como parte do cristianismo e, ao mesmo tempo, eles vão contra essa Bíblia, contra os fundamentos e ensinamentos desta Bíblia. Porque se Deus é único, se ele é absoluto, ele não pode fazer parte de nenhuma trindade. E, nesse sentido, também, os espíritas estão errados, porque eles colocam Deus fazendo parte de uma trindade, cometendo o mesmo erro da igreja. Mesmo erro. Deus não faz parte de nenhuma trindade. Ele é o absoluto. Ele é único. Se ele fizesse parte de alguma trindade, ele não seria absoluto nem único. Então, isso nós trabalhamos também lá no terceiro princípio, essa questão onde a gente foi explicar a trindade universal. Então, por favor, recorram lá a esse princípio, ali nós estamos esclarecendo isso e abrangendo esta questão. Então, Jesus também é um espírito, como nós. Por isso que o próprio Jesus vai se colocar como o filho do homem. Se ele não fosse semelhante a nós, não teria sentido ele se atribuir esse título. Eu sou o filho do homem. E nós, em outras lições, nós já explicamos o que significa isso. Mas, falando aqui rapidamente, quando Jesus diz eu sou o filho do homem, significa que ele é aquilo que nós iremos a ser no futuro. Por isso que ele é filho, futuro. Ele mesmo fala, vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu faço, etc. Tem várias passagens em referência a isso. Ok? Então, quando Jesus ressurge, ele ressurge num novo corpo. Um novo corpo. Então, ele renasce. Ele deixa o mundo da matéria, ele deixa o seu corpo físico e ressurge, renasce. Ressurgir é renascer no mundo espiritual, no plano espiritual, portando o seu outro corpo. Coisa que nós também vamos tratar lá no sexto princípio, que é o corpo espiritual, que na doutrina espírita é chamado de perispírito. Lá nesse princípio nós vamos falar mais sobre isso. Então, se Jesus renasce lá, ele vai aparecer. Porque ele pode aparecer? Porque o espírito pode, em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, mas para Jesus isso não era problema nenhum, porque ele já tinha domínio, já tem poder sobre si. Ele se conhece em todos os seus meandros. Ele é aquele ser que já atingiu, para nós, a plenitude da evolução. Então, Jesus, se a gente fosse fazer uma classificação de evolução, se a gente fosse fazer uma organização de evolução, em parte, ser humano,
Tem para baixo do ser humano, tem outros reinos, mas vamos deixar isso de lado. Então tem os seres humanos, os anjos. Então nós, enquanto seres humanos, nós estamos caminhando, estamos progredindo para a angelitude. Nós estamos em busca da angelitude, que é do nosso aperfeiçoamento, do nosso crescimento. E para a gente chegar a ser anjo, nós vamos ter que nos educar. A gente vai ter que se conhecer, tomar consciência, desenvolver uma série de atributos e condições que hoje nós não temos. A gente tem que trabalhar na elaboração, na construção desses atributos e desses quesitos, dessas coisas, vamos assim dizer, para alcançar esse estado de anjo. Só quando a pessoa é boa, ela atinge essa condição de bondade, ela pode ser designada de anjo. Então, o anjo é um nível, assim como o demônio também é um nível, uma categoria dentro do plano da evolução. Então, nós temos vários planos de evolução, várias dimensões evolutivas. Daí nós temos o anjo, temos o arcanjo, temos o querubins, temos serafins e temos alguma coisa ainda para cima, além, que não foi designada. Jesus está nessa faixa do além. Ele já alcançou aquele nível de evolução tão grande onde ele pode dizer: eu e o Pai somos um. Nós também já tratamos disso no segundo princípio, lá Jesus, na sua primeira parte. Então, vem lá esse segundo vídeo desse segundo princípio. Ok? Então, Jesus, tendo todo o poder sobre os seus corpos e sobre si mesmo, ele aparece a quem quiser com a maior facilidade, com a maior tranquilidade. Porque ele é aquele espírito que já tem total domínio de si mesmo e conhecimento de si. Então, já está naquela condição que a gente, para nós, é difícil imaginar, entender um ser como este, onde de muitos vão designar ele como o homem-deus. Para nós, ele realmente parece um deus. Com o poder que ele tem, com toda a sua potência, parece como um deus. Bem, um outro referência evangélica em relação a esse tema é espírito, e nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Aqui vem comprovar aquilo que nós falamos na primeira referência evangélica, em relação aos demônios. Por isso aqui o senhor Honório não fez essa referência, porque aqui embaixo já tinha. Então, o que são os espíritos imundos? São os demônios. É a mesma coisa. Portanto, demônios, o próprio Evangelho já está definindo aqui que são espíritos. E imundos por quê? Porque são aquelas pessoas que não trabalharam as suas deficiências, as suas dificuldades, os seus problemas, ou, numa palavra sintética, as suas sombras íntimas. Ok? Então, essas pessoas ainda têm prazer na prática do mal e muitas vezes vivem em função de buscar as satisfações materiais. Enquanto você está no mundo, ok, ainda porque você está na mesma dimensão. Mas, quando você chega do lado de lá, você já não consegue mais obter essas satisfações materiais, a não ser através de alguém, de uma pessoa. Daí, essa designação de demônio ou de espírito imundo. Porque você está agindo de maneira suja, de maneira pecaminosa, de maneira rasteira, de maneira maldosa, porque você está usando as pessoas para obter satisfação dos seus desejos. Isso é o cúmulo do egoísmo. Daí é onde serem chamados de espíritos imundos. Entendido? Bom, a outra referência nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 8, versículo 54, onde ele vai dizer, o evangelista:
Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. Isto é em referência à cura ou à ressurreição da filha de Jairo. Se não me engano, pode ser que estejam enganados em referência a isso, mas porque ela já estava muito mal, estava considerada como morta, e ele vai dizer: Levanta-te, menina. Quando Jesus faz essa referência, convoca aquela menina para se levantar, ele está referindo ao corpo físico? Não. Ele está convocando o espírito, dizendo: Espírito, anima-te novamente esse corpo. Comande esse corpo. Quando ele dá esse influxo de energia e esse comando, ela desperta, o espírito desperta no corpo e passa a comandar o corpo. Então, essa referência é ao espírito e não ao corpo biológico. Isso aí seria a mesma coisa se você falar para uma mesa: levanta-te, anda a mesa. Ela não vai te obedecer e nem Jesus vai conseguir fazer a mesa andar. A não ser que, através do seu poder mental, ele ponha a mesa em movimento. Ok? Mas aí é diferente. Aí já é o controle, o domínio sobre a matéria. Nesse caso, ele está levando um ser, uma pessoa que é espírito, a comandar e gerenciar o próprio corpo, a própria matéria que está ali em volta, revestindo o seu espírito. Ok? Uma outra referência também é em relação ao Evangelho de Lucas, nesse mesmo capítulo, já no versículo seguinte. E o seu espírito voltou. Então, o espírito da menina, tá vendo? Então, foi um comando. Quando ele dá esse comando, o espírito da menina volta, retorna ao corpo, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. O espírito precisa de alimentação? Ixi, essa é uma questão bastante complexa. De alguma medida, sim. Por quê? Nós, o espírito, em essência, na essencialidade, nós dependemos de Deus para existir. Nós não conseguimos ter uma existência independente de Deus. Isso é impossível. Não há como. Todos nós, todos os espíritos, são dependentes de Deus. Então, se Deus não nos manter, nós morreríamos. A gente deixaria de existir. Nem ia morrer. A gente deixaria de existir. Isso não é morte. Porque a morte não existe. A morte é um portal. E deixar de existir não é um portal. Deixar de existir é deixar de ser. Então, isso é impossível. Então, todos nós vamos precisar, somos dependentes de Deus, mas não vamos entrar nessa questão que é isso bem mais complexo e bem mais profundo, tem muito mais coisas. Para não criar muitas polêmicas aí, alguns traumas por aí, vamos passar em frente, mas o nosso corpo físico, ele precisa de energia. Ou seja, se esse corpo não angariar energia, ele não consegue dar, o espírito não consegue comandar ou dar manutenção na sua existência aqui nessa dimensão. Então, tudo no universo é energia. Tudo necessita de energia. Por isso, aquela frase de Lavoisier, ela é muito mais profunda do que muitos imaginam. Que lá tem sentidos muito além, como dizia Shakespeare, além da nossa vã filosofia. Bem, seguimos, porque senão o tempo está avançando. Na carta de João, na sua primeira carta, não é o Evangelho, é na carta de João, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, Amados, não creais em todo ou a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui, esse versículo, então, daria, nossa,
uma aula inteira só para falar sobre ele. Então, ele está falando que o espírito existe, ele é uma entidade, é algo real, concreto. Então, ele está aqui no mundo físico e no mundo espiritual. E essa referência de João em relação às almas que estão no mundo espiritual. Ou seja, nesses espíritos que estão no mundo espiritual. Porque nem todo mundo é bom. Essa que é a questão. Agora, isso se aplica só ao mundo espiritual? Não. Aqui na Terra, na nossa dimensão, nem todo mundo é bom. Aliás, a maioria não é boa. Por isso que a nossa sociedade está do jeito que está, onde nós encontramos tanta violência, tantos conflitos, tantos jogos de interesses, tanta gente tentando levar vantagem sobre os outros, enganar os outros, dar pernada. Bom, todo esse caos que nós podemos observar no mundo. Pode falar, Cintia. Lembrando que se nós, aqui na Terra, se nós fôssemos bons, não precisaria de ter leis para nos administrar e nos reger. Porque as civilizações evoluídas, cada uma já é a própria lei. A gente vive conforme os códigos divinos, as leis divinas, e não há necessidade de leis externas e nem de pessoas externas para nos coibir, nos impedir. O que nos impede? A honestidade. Nos mundos evoluídos, a honestidade impera. Então, você pode deixar a porta aberta que ninguém vai entrar, invadir sua casa, tomar o que é seu, te desrespeitar você ou o seu lar. Daí precisa de polícia? Não, não há necessidade. Precisa de lei? Não, porque as leis, o próprio ser já encarna as leis em si mesmo, no seu cerne. Na sua consciência já está a determinação e as leis divinas. E é isso que a própria espiritualidade aponta e diz, que as leis de Deus estão inseridas dentro de nós, na nossa consciência. O grande problema é que nós não temos a evolução, nós não temos aquela consciência de ver e perceber essas leis e viver conforme elas. Então, nós não temos ainda esta maturidade. Daí nós somos infantis. Bem, então o João está apontando para essa questão do espírito e está falando, ó, nem todos do lado de lá são bons, ou seja, são de Deus. Quando fala espíritos são de Deus, é porque eles são bons. E quando ele faz referência aos falsos profetas, eles estão se referindo aos demônios, aos espíritos impuros, porque eles vêm enganar. Não se diz que o Satanás é o pai da mentira? Os falsos profetas são os filhos da mentira. É aqueles que ensinam mentiras e enganam. E ele diz, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. Hoje em dia, então, nem precisa falar nada. E tem gente enganando os outros aí. Nossa! E também até no mundo invisível. A gente encontra muitos enganadores, muitos mentirosos. Daí o cuidado que nós temos que ter quando a gente se relaciona com esse mundo. Pode falar. Interessante você falar isso, eu lembrei da própria tecnologia, né? E Pix, e vira e mexe, a gente recebe alguma informação no celular, que a gente fez alguma compra de valores altos que não foram checados. Aí você mostra o piso evolutivo do ser humano. São os falsos profetas em plena ação. E nós encontramos eles nos meios religiosos, nos meios políticos, religiosos e políticos. Nossa, está uma festa, uma festança. Mas eles estão espalhados pela sociedade e até no nosso seio e até, às vezes, muitas vezes, até nós. Quando alguém te pergunta uma coisa e você mente para ela, naquele momento ali, você está sendo um falso profeta. Você está ensinando, ou expressando, ou explicando, ou falando algo que não é verdade. É uma mentira. Falso profeta é exatamente isso. Então, nós temos que tomar cuidado. Tá vendo? Daí a necessidade de a gente se conhecer e nós vermos os nossos problemas e as nossas dificuldades e reavaliar as nossas
as nossas vidas. Esse é um tema que nós estamos recorrente em nossos estudos e nossas falas. Nós estamos sempre voltando sobre essa questão. Autoconhecimento é fundamental. A gente aprender, a gente reavaliar, a gente rever as nossas posturas, os nossos comportamentos, reanalisar as nossas crenças. E muitas vezes a gente tem uma crença, mas age e se comporta de forma diametralmente oposta. Então a gente é falso profeta. Hoje, praticamente todo religioso é um falso profeta, porque ele não vivencia aquilo que prega, aquilo que ensina. E na medida que eu faço isto, eu sou um falso profeta. É uma questão muito séria. Bem, outra passagem em relação ao quarto princípio, o espírito, nós a encontramos em Marcos, no capítulo 11. Aqui, gente, no versículo 13, o seu Honório, ele pensou alguns versículos da Bíblia em relação ao princípio estudado. Então, ele não citou todas as passagens, não. E se fosse ver isso, aí ficaria um estudo para anos, anos e anos, para uma vida. Então, não dá condições. Ele também, assim como nós estamos fazendo no estudo do livro Nosso Lar, nós pensamos alguns elementos, algumas frases, para a gente trabalhar com elas. Então, o senhor Honório pensou alguns versículos da Bíblia, na qual tem relação com o estudo do princípio em questão. No caso de hoje, o quarto princípio, que é o espírito. Ok? Bom, explicado isso, esse versículo de Marcos vai dizer o seguinte: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Gente, este versículo tem tudo a ver com isso que nós estamos falando anteriormente. E conosco, e com cada um de nós. Por quê? O Sonório vai observar e nos falou a época. No Evangelho, árvore, figueira, oliveira, sicômoro e etc., quer dizer espírito. O espírito tem muitas folhas. São as folhas das informações. De longe, eu vejo que é o fulano que está ali. Sempre temos alguma coisa a oferecer. O figo é o fruto do conhecimento. Quem vai buscar alguma coisa na minha figueira é o próximo, o familiar, o vizinho, o amigo. Podemos ser testados fora do tempo. É o que mais acontece. Então, figueira nessa passagem evangélica é o espírito, que pode ser eu, você, ou que está me ouvindo aí, ou me assistindo, ou qualquer um de nós. Nós somos essa figueira. Agora, a gente só apresenta folhas, ou seja, a gente tem aparentemente aquela pessoa de muita cultura, de muita informação, de muito conhecimento. Aí quando você vai conversar com ela, você vai ver que é a cultura inútil, é informação que não faz nenhuma diferença na vida do seu irmão, do seu familiar, do seu vizinho, do seu amigo. Então, só apresenta folhas, nada mais. Não tem fruto. Porque o fruto é o conhecimento. É aquele dado, aquela informação que vai levar o outro a transformar, a pensar, a rever, a reavaliar e uma série de coisas. Então, realmente vai fazer diferença na vida do outro. Isto é alimento. A pessoa vai ser alimentada, ela vai ser saciada, ela vai ficar satisfeita, porque ela consegue, a partir daquilo ali, trabalhar e oferecer mudanças, oferecer diferenças na própria vida ou na vida dos outros. Então, nós, os seres humanos hoje, nós somos, em grande maioria, figueiras sem frutos. A grande maioria. E vamos pegar com Deus, vamos assim dizer, para que os nossos frutos não sejam podres, não sejam frutos amargos,
imprestáveis. Porque na medida que nós fazemos o mal, produzimos o mal, causamos confusão, causamos conflitos, perturbações, desarmonias, desencontros, fofocas, intrigas e uma série desses pensamentos, dessas atitudes e emoções negativas, equivocadas, erradas, que leva a tudo que nós estamos falando, a confusão, violência, conflito, desacerto, desencontro, tudo isso e muito mais, esses frutos são de podridão. Então, a gente já saiu do patamar da figueira e já entramos na categoria de demônios, de espíritos imundos, espíritos sujos. E nós estamos realmente não só sujando a nós mesmos, ou seja, causando em nós desarmonia, desequilíbrio, convocando assim, criando causas para o sofrimento e a dor que vai nos alcançar, porque isso é fatal. A partir do momento que você colocou em ação a causa, o efeito ou a consequência é inevitável. Não tem como sair fora. E quando a gente faz o mal, a gente vai colher infelicidade. Na forma da doença, do sofrimento, do desequilíbrio, do transtorno emocional, mental, das dificuldades espirituais, etc. O bem produz bem-estar, alegria, felicidade, harmonia e etc. Bom, vamos lá, que a gente tem muitas coisas para ver ainda e nós vamos ter tempo. Então, agora eu só vou passar rapidamente sobre esses outros princípios, porque nós temos aí 30 minutos e tem muito assunto para falar ainda. Bom, a outra referência é em Lucas, no capítulo 2, e no mesmo instante apareceu um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus, o versículo seguinte, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aqui ele vai falar do anjo, e nós já explicamos. Anjo, o que é o anjo? É um espírito que já atingiu aquela evolução, ou aquele nível de entendimento, de bondade, de amor, e se correlaciona com mais próximo do amor divino, do amor de Deus, o amor verdadeiro, real. E é interessante que ele vai destacar uma multidão dos exércitos celestiais. O que significa isso? Que esse anjo estava comandando uma multidão de espíritos, ou ele estava coordenando uma multidão de espíritos. Que espíritos são esses? Exércitos celestiais. Ou seja, todos os espíritos voltados para o bem, para a paz, para a harmonia, dentro dessas linhas. Bem, e em João, aí já no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, ele vai falar: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, fazendo a distinção entre o corpo físico, o corpo de carne, e o espírito. Um espírito não cria outro espírito. Só Deus cria espírito. Agora, um corpo de carne tem condições de fornecer elementos, material, para criar mais carne. Agora, essa carne é criada a partir do influxo do espírito. Então, o espírito atuando sobre os elementos materiais fornecidos pelo pai e pela mãe, ele vai coordenar e vai gerenciar a formação de um novo corpo biológico. Então, não é o pai nem a mãe, é o próprio ser que faz isso. A mãe vai fornecer o material biológico para que isso possa se tornar possível, e o pai também. Então, é uma conjunção de elementos. E a mãe, mais do que o homem, porque o homem só fornece o material para dar o início ao processo, parte do material. A mãe é mais por quê? Porque ela vai fornecer aquele vaso, ou seja, o útero, para que o espírito consiga formar um novo ser. Então, para que o espírito forme o seu corpo de carne, o seu veículo de carne,
ele precisa de uma condição, de uma situação que é dada pelo corpo da mãe, no seu órgão útero. Ok? Bom, sigamos em frente. Em outra passagem, Mateus vai dizer o seguinte, tem também a passagem de João, primeiro João lá, onde fala, amados, não criar em todos... mas a gente já falamos sobre isso, está repetido. Então, no Mateus, no capítulo 12, versículo 31, vai dizer, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. O que significa isso? Que aquele pecado que o Espírito realiza e faz, este pecado ele vai ter que arcar com ele. Não é possível ter perdão em relação a isso. E isso aí também tem relação com o nível de consciência. Ter consciência. Porque o bruto, o espírito que está no seu estágio primitivo, ele não conhece as leis, ele não foi educado, ele não aprendeu. Então o que ele faz é lei. Mas a pessoa que já tem conhecimento, já tem informação, então ele sabe distinguir o bem do mal. Então, ele já passou lá pela fase de Adão e Eva, que Adão e Eva é exatamente isso. É aquele momento em qual o ser tem condições de discernir entre comer e não comer da árvore do conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento. Então, a gente sabe muito bem, cada um de nós sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. Se a gente opta por mal, a gente opta com consciência. Então, esses pecados dentro dessas linhas não tem perdão. E nós já chegamos naquele nível de sabermos distinguir. Todo mundo sabe. Agora, nós arrumamos diversas justificativas, diversas desculpas para assumir ou tomar as atitudes que queremos e que desejamos. Então, a gente tenta narcotizar a própria consciência. Aí já é outra questão. Através das mentiras, através das justificativas, através das desculpas e outros mecanismos que nós vamos estudar em algum momento, quando a gente for falar quando nós trazermos à baila o estudo da personalidade humana, que é um pouco mais para o futuro. Bem, a outra passagem está em Coríntios, é uma passagem de Paulo, onde vai dizer, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mostrando aquela necessidade de nós trabalharmos a níveis espirituais, ou seja, a níveis conscienciais, que é a nível de matéria, aí nós estamos perdidos. Nós estamos em estado de sono, em estado de cegueira. Aí é complicado. Então, precisamos ir além, buscar a consciência. Bom, voltando aqui, depois dessas referências evangélicas e nesses 30 minutos finais, vamos trabalhar aí algumas questões em torno do Espírito em si. Bom, como eu falei para vocês, o Espírito tem alguns atributos. Aqui nós não vamos elencar todos. Vamos elencar alguns desses atributos que todos nós temos e todos os espíritos têm. Agora é aquilo que eu falei para vocês, de acordo com a evolução do espírito, ou seja, de acordo com o trabalho que o espírito já realizou sobre si mesmo, ou seja, que nós já efetuamos sobre nós mesmos, esses atributos vão estar em gradações diferenciadas de desenvolvimento, de potência, de qualidade, etc, etc. Ok? Então, quais são os atributos de cada um de nós? Porque nós somos espíritos. Consciência de si mesmo. Então, nós temos essa capacidade de nos perceber, nos ver como uma entidade, uma pessoa distinta das outras. Então, eu me vejo distinto de Deus, distinto do universo. Eu me vejo e me percebo como um ser, como uma pessoa. Então, essa consciência, apesar da minha consciência ser adormecida, fragmentária, tem ainda diversos problemas, ela tem conexão com essa consciência mais profunda, onde me traz essa sensação, essa percepção de si mesmo. Então,
Consciência de si mesmo, ou seja, o espírito se percebe como um ente independente e existente, atuante e etc. Inteligência é outro atributo do espírito. A capacidade de pensar, de raciocinar e etc. Da lógica. Tudo isso aí vem ou está estribado, está conectado, tem conexão com a capacidade de pensar. Sem pensar, eu não consigo raciocinar, não consigo ter lógica, não consigo ter razão e etc. As percepções, então, ver, ouvir, sentir, que é o tato e etc., olfato, etc., são atributos do espírito. Agora, nós temos muito mais outras percepções além destas. Então, a ciência classifica 5 percepções, mas essas percepções próprias, ou são propriedades do corpo físico, desse corpo biológico. Obviamente que o espírito, agindo através do corpo, vai ter essas percepções, mas elas são oriundas do corpo biológico. Só que, além dessas percepções, nós temos outras, muito mais. Nos desculpem aí. Bem, a mediunidade, por exemplo, ou o dom, segundo a classificação do Evangelho, porque mediunidade e dom, profecia, conforme o Velho Testamento, é tudo a mesma coisa. Então, são designações diferentes para a mesma coisa. Então, a mediunidade, que é um termo mais próprio, que diz mais, que explica mais, ela é uma das percepções a mais que nós temos. Então, ela seria classificada dentro das linhas científicas da parapsicologia como paranormalidade, ou sexto sentido, ou percepção extrasensorial. Tudo isso aí significa a mesma coisa. Bem, então, o pensamento também é um atributo do espírito, a liberdade de pensar é outro atributo, a vontade, o livre-arbítrio, a intuição, a mediunidade, como nós já falamos, e todos os potenciais emocionais e racionais que o ser possui e tem. Tudo isso são atributos. E tem um outro atributo que dá muito polêmica, que é muito complexo, é a questão do sexo. O espírito tem sexo? Não. Não tem sexo como nós entendemos, como nós compreendemos. Na verdade, o sexo, como nós entendemos e compreendemos, ele é uma decorrência desse atributo do espírito que a gente vai designar de polaridade. Então, cada espírito ele vai ter, dominando em si mesmo, uma força ativa ou positiva, uma força negativa ou passiva e uma força neutra. Quando a gente fala força negativa aqui, não é no sentido de negatividade, não. É no sentido de polaridade. Ou seja, é aquela força contrária, é o que opõe à força ativa. É nesse sentido. É a força, vamos dizer, de resistência. Entendido? Então, cada um de nós vamos ter uma dessas polaridades dominantes em si. Aí é necessário que vocês já tenham assistido o terceiro princípio, onde nós vamos falar da Trindade Universal, para vocês poderem entender melhor isso que nós vamos trabalhar aqui. Então, quem não viu lá, recomendo ver antes esse princípio da Trindade Universal para poder voltar aqui. Então, vocês parem o vídeo aí, vai lá, assista o vídeo e volta e retoma o vídeo aqui para vocês poderem entender melhor que nós vamos trabalhar aqui a partir daqui, ok? Vamos tentar explicar essa questão da sexualidade nos espíritos, ou seja, da polaridade, porque os espíritos não têm sexo, como nós falamos, ok? Então, vamos lá. Vocês estão lembrados que lá no terceiro princípio da Trindade Universal, nós vamos falar que a Trindade Universal é composta de 3 elementos. Do elemento espiritual, de um elemento neutro, que para nós é desconhecido, nós não temos conhecimento dele, e do princípio material.
Esse princípio, esse elemento material, não é essa matéria que nós conhecemos aqui, não. Essa matéria que nós conhecemos é decorrência, ela tem origem nessa matéria, mas essa matéria que nós referimos é aquela matéria quintessenciada, aquela matéria muito sutil, que está para além da energia, está para além disso, de tudo isso. Essa matéria quintessenciada é o que muitos espíritos, e no meio espírita, vai designar de fluido cósmico universal. É essa matéria. Quando nós estamos falando de matéria aqui, em referência a esse fluido cósmico universal, essa matéria quintessenciada. Ok? Bom, então nós vamos pegar desses elementos que faz parte dessa trindade, o elemento espiritual. É onde nós existimos. Nós somos esse elemento espiritual. Cada um de nós. É a centelha, é a expressão, é a evolução desse elemento espiritual no tempo e no espaço. É a evolução desse elemento. Nós, enquanto seres, individualidades, pessoas e espíritos, nós somos a evolução desse elemento espiritual no tempo e no espaço. Ficou claro isso? Bem, esse elemento, cada um de nós, vamos ter as 3 forças em nós. Então, cada elemento espiritual ele vai ter a força ativa, a força neutra e a força passiva em si mesmo. Mas essas forças, uma delas vai predominar sobre a outra, aonde vai indicar a nossa polaridade. Então, o elemento espiritual, ele vai se expressar em uma dessas 3 forças. Então, tem espíritos que vai predominar nele a força ativa, outros espíritos vão predominar nele a força neutra, e em outros espíritos vai predominar a força passiva. Entendido isso, gente? Então, nós, por exemplo, em mim vai predominar uma dessas forças. Agora, para a gente saber qual força que predomina em mim, ou seja, qual polaridade que tem predominância em mim, há necessidade de um grande conhecimento, de um profundo conhecimento de mim mesmo. Então, infelizmente, isto aí não está ao nosso alcance, só a nível didático, só a nível lógico, só a nível informativo. Na prática, é difícil. Algumas pessoas sabem, elas percebem, sentem e pressentem qual força predomina em si. Agora, outro ponto importante. Esses elementos espirituais, em se expressando em nosso mundo, né, na nossa dimensão, ele pode assumir a força positiva ou a força passiva. Ou a força neutra ou a força passiva. A força ativa ou a força passiva. A força ativa vai representar a masculinidade e a força passiva vai representar a feminilidade. Isso no nosso mundo. E a terceira força? No nosso mundo, a nível de sexualidade, nós não conhecemos. Então, os espíritos que têm essa força neutra predominando neles, eles vão ou se manifestar no nosso mundo no campo ativo ou no campo passivo. Uma das duas. Mas ele também vai angariar as suas experiências, vai angariar tudo o que é necessário para a sua evolução, para o seu entendimento. Ok? Bom, então esses 3 elementos, essas 3 forças, elas vão gerar 3 grupos distintos. Então, a força ativa vai gerar o princípio masculino na nossa dimensão, no nosso mundo aqui. Ok? A força negativa, ou a força passiva, vai representar o princípio feminino. E a terceira força, a força neutra? Aí nós desconhecemos. Eu não sei falar para vocês qual é a expressão desse elemento aí no nosso mundo. Ele existe, mas para nós é desconhecido. Eu não sei como. Ele está oculto para nós.
A gente não sabe, mas a gente pode ver essa trindade em todos os quesitos. Então, essas três forças vão gerar três grupos. Então, vai gerar o grupo das forças ativas, vai gerar o grupo das forças passivas e vai gerar o grupo das forças neutras. Então, existem essas três forças. Esse aí, gente, é um diagrama, é um símbolo que tem um alcance, uma definição muito além do que nós podemos imaginar e pensar. Nós, lá na frente, nós propomos a fazer um estudo dessa simbologia, dos seus significados, e principalmente aplicando ele ao conhecimento da personalidade humana. Mas hoje nós não vamos abordar aqui essa questão. Nós só vamos dizer para vocês que esse símbolo é um mapa do universo. Quem o compreende, quem o entende com sabedoria, tem resposta para todas as coisas, ou pelo menos para a maioria delas. Inclusive, até em termos de existência, de comportamentos sociais, de personalidades humanas, de características humanas, do universo, da galáxia, de tudo. Ele é um mapa de profundidade, mas nós não vamos entrar aqui nessa questão. Bom, como eu falei para vocês, esses elementos, o elemento ativo aqui, ele tem três forças dentro de si. Aqui também, e aqui também. Então, o elemento neutro, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, vai ter também aqui dentro dele a força positiva e a força negativa. Mas nesse ponto aqui, vai predominar a existência da força neutra. Então, essa força neutra vai predominar sobre a força passiva e a força ativa, da onde vai ser o elemento neutro. Isso se destrincha nesses grupos, que vai originar 3 grupos. Então, nós vamos ter 9 grupos, 3 grupos de cada. 3 grupos das forças ativas, 3 grupos das forças passivas e 3 grupos da força neutra. Sendo que esse ponto aqui vai manifestar a força ativa do grupo neutro, aqui vai a força neutra da força neutra e aqui a força passiva da força neutra. No grupo passivo, aqui vai ser o elemento ativo da força neutra, aqui vai ser a força neutra da força neutra, então aqui tem 2 neutros aqui. E aqui vai ser aliás, desculpem, falei errado, da força passiva. Então aqui tem 2 passivos, né? Passivo, negativo e negativo. E aqui vai ter o predomínio da força neutra na força passiva, no grupo dos passivos. A mesma coisa ocorre no grupo dos ativos. Então, esse ponto aqui é a apresentação da força ativa mesmo. Esse aqui dá a força negativa da força passiva, da força ativa. Então, o ponto passivo da força ativa e aqui o ponto neutro da força ativa. Gente, isso aqui é complexo. Assim, não preocupem se vocês não conseguirem entender isso de princípio. Realmente é complicado. Só na prática é que dá para a gente compreender e entender isso. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar Jesus. Jesus é o nosso símbolo, é o nosso modelo. Como que ele ficaria aqui dentro dessas polaridades de forças? Então, Jesus, ele vai expressar nesse ponto ativo da força passiva. Por isso, a gente vai ver, em termos de características da pessoa de Jesus, da personalidade de Jesus, aquele domínio da meiguice, da compreensão, do acolhimento, porque esses são aspectos e são características próprias da força passiva. Deu uma ideia, gente? Deu para entender um pouco isso? Então, Jesus é um homem, ele expressa a força ativa, mas ele faz parte do grupo das forças passivas. E isso leva
Jesus a ter as características de meiguice, de acolhimento, de aceitação, de compaixão, porque esses são aspectos próprios do grupo das forças passivas. Deu para entender, Vicente? Interessante, porque ele, como homem, vai chegar o momento que ele tem as forças, quando no templo lá, que ele age daquela forma. Então, a gente já vê que nem todo, por ele ser homem, nem todo momento ele foi passivo. Ele tinha essas forças positivas. Não, não vamos confundir. Não vamos confundir, não. Ele é homem e vai manifestar a força ativa. Por isso que ele pode, no templo, agir com impulso, porque ele é ativo. O que predomina nele é isso. Mas ele é um ser que já está trabalhado a tal ponto que existe um equilíbrio entre essas coisas. Mas o equilíbrio nunca é total. Porque se o equilíbrio fosse total, igual, aí ele se transformaria em Deus. Porque essas três forças transformariam numa unidade. E só Deus pode ser isso. Só Deus existe o equilíbrio perfeito desses três elementos, dessas três forças. Então, nos espíritos sempre vai ter predominância de alguma polaridade. Entendeu? Então, nesse aspecto, quando Jesus nasce no nosso mundo, ele vai se investir dessa polaridade masculina, porque é a apresentação máxima da sua polaridade interna. Agora, isso aqui é muito mais complicado do que você está pensando. Porque como a gente já viu lá nos nossos estudos em cima dessa simbologia, nós sabemos que cada um desses pontos ele vai ter todos os outros pontos dentro de si. Mas aí isso já é um estudo muito mais complexo, muito mais abrangente, que não dá para trazer aqui em detalhes. Nós estamos aqui só arranhando a superfície desse símbolo. Não sei se eu consegui trazer a ideia para vocês. E esse símbolo aí, gente, são os pontos fundamentais dessas questões. E ele vai expressar, ele vai ser o mapa das faces da alma. Então, a nossa alma tem 9 faces. Então, os espíritos, na sua manifestação, eles vão apresentar 9 aspectos, que vai ter origem e vai ter síntese em todas essas questões que nós estamos falando para vocês. Por isso que eu falei um pouco atrás aí, de que esse ponto aqui, ele vai manifestar aqui os outros 8 pontos. Então, vai gerir tudo isso. É lógico que isso aí tem determinadas características, determinadas prioridades, determinadas linhas, tem toda uma definição, tem todo um conjunto, tem toda uma questão por trás disso, e nós não vamos arranhar isso aqui com vocês, aprofundar nisso, porque a gente tem que ver muitas outras coisas antes disso. Mas é só para vocês terem uma ideia, e no futuro, depois de terminar o estudo desses princípios fundamentais, nós pretendemos trazer um estudo em cima desta simbologia, explicando tudo isso aí passo a passo e indo muito mais além do que vocês podem imaginar. Então, esse aí é um dos elementos do conhecimento sagrado que foi guardado as 7 chaves aí para trazer para não transformar isso em algo cair no senso comum. Então, isso foi guardado com muito cuidado, com muito carinho, porque é um símbolo de profundo alcance, de profunda sabedoria, de profundo significado, de profundo conhecimento, uma ferramenta, tipo assim, em relação ao conhecimento humano, é uma bomba atômica na mão das pessoas. Porque aí tem que ter responsabilidade. Quando você passa a ter conhecimento e compreender essa simbologia aí, tem que ter consciência. É aquilo que o Vicentina está lembrando ali, há de haver da nossa parte muita responsabilidade. Mas hoje, infelizmente, esse símbolo caiu no mundo, principalmente em relação ao estudo da psicologia humana, das personalidades humanas, está sendo divulgado aí à torta e direito, com alguns erros, com alguns equívocos, com alguns problemas. Então,
Daí nós nos dispomos, se Deus nos permitir, a trazer esse conhecimento e apresentar isso para vocês aí, para quem nos acompanha aí em nosso canal. Bom, gente, o que nós tínhamos de apresentar hoje em relação a essas questões aí eram esses dados, esses elementos. Como nós falamos no início, nós não trouxemos tudo, nós apenas arranhamos esse tema dos princípios do espírito, essa questão, né, desse quarto princípio, o espírito. A gente só arranhou, trouxemos alguns elementos para vocês poderem distender o seu entendimento e a sua visão acima dessas questões. Então, nós somos, em essência, espíritos, temos uma alma e manifestamos no mundo e no universo através de uma alma, porque na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai construindo ao redor de si corpos, uma série de elementos, consciência, vontade, essas percepções e tudo mais, aí ele passa a ser alma, alma vivente. É isso que a Bíblia faz referência lá no Gênesis. E o homem veio a ser alma vivente, é nesse sentido. E essa imagem aqui é muito interessante, que seria um ser humano, e nós temos dentro de nós aquela centelha divina, e o espírito. Segundo energia, né? Que é uma energia, é uma consciência divina. Assim, não sei como nem expressar isso, porque é difícil trazer isso na nossa linguagem. Essa centelha divina talvez seja mais melhor expresso, que tem consciência de si. E ela é suscetível ao progresso, à evolução. Por isso nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Nós estamos em direção à perfeição, que a perfeição é Deus, então nós estamos caminhando em direção a Deus. É muito bonito quando a gente entende tudo isso aí. É muito consolador, é muito apaziguador. Enfim. E segundo algumas informações, o centro de manifestação desse ser, que é espírito em nós, fica mais ou menos na altura do plexo solar, na sua correspondência física, tá? Na sua correspondência no nosso universo dimensional, nessa nossa dimensão aqui. Ok? Mais alguma coisa sentindo aí? Eu lembrei quando você estava dizendo sobre os versículos lá, né? Falou sobre a filha de Jairo, sobre os espíritos que são anjos. Aí na hora naquela condição, né? Já estão naquela condição de angelitude. Você até passou ali aqueles versículos lá. Eu até te interrompi na hora, eu ouvi que você não viu, então deixa, no final eu falo. Eu lembrei daquilo que a maioria do ser humano sabe, mesmo porque a gente vem muito do berço católico, né? Então, o nosso conhecimento é muito grande nesse sentido. Lembrei da Nossa Senhora que apareceu para os 3 crianças lá em Fátima, né? Que é o Francisco, as 3 crianças, né, que todo mundo sabe. Na realidade, era um espírito, que eles deram o nome de Nossa Senhora, né? É um espírito com uma evolução muito grande, que apareceu em torno de uma luz, que já tinha um nível de consciência bem acima de muitos. E, no entanto, a Igreja Católica dá o nome de santo. Então, para mostrar que tudo é evolução, entendeu? Pelo menos assim, disso que você está falando, então vamos ter em mente o seguinte: o espírito, ou aquele ser espiritual, que todos nós somos um ser espiritual, que se manifestou para aquelas crianças lá em Fátima, ela se autodenominou, ou se autodesignou, se dizendo que ela era Nossa Senhora, segundo os relatos dos depoimentos. A gente não sabe se é a Nossa Senhora de verdade, mas a gente podemos deduzir que era uma pessoa, um ser espiritual, já de uma lucidez, de um conhecimento bem maior, bem superior. Existem muitas controvérsias em cima dessa história, muitas polêmicas aí, que nós não vamos entrar aqui, até mesmo que o nosso tempo já está vencido, que não vem ao caso. Mas é um ser igual a nós, que já passou por todo um processo, já se encontra numa faixa de evolução, de conhecimento, de inteligência, de percepção, de existência bem superior a nós.
Gostaria de falar alguma coisa, Bárbara? Tá sem som aí? Eu não abri ainda não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Não consigo abrir. Tá bloqueado aqui para mim. O som está fechado aí ainda. Mas pelo que eu vi, ainda não abriu ainda. Continua fechado. É, não. Consegui. Abriu. Sabe o que é? Eu vim pegar o carregador, que está quase 5%. Aí eu não sei o que aconteceu. Ele some com o Skype e fica aparecendo só a fotinha da Vicentina. Ah, tá. Aí a sua sumiu e parecia que eu estava naquela primeira tela da chamada. Então, assim, dava para ouvir tudo, mas eu não tinha visão. Eu via aquele símbolo do Enneagrama, isso eu vi. Agora é que sumiu tudo. Eu estou ouvindo você falar da Nossa Senhora, ou do Espírito, que se diz. Para mim, ela se denominou realmente Nossa Senhora. Mas aí tem um problema aí, nesse caso aí, porque é o seguinte, segundo alguns relatos, alguns colocam que, na verdade, a igreja obrigou as crianças a falar que o ser que se manifestou para elas se identificou como Nossa Senhora. Entendeu? Então, por isso que eu falei, esse é um tema bastante polêmico, tem bastante coisas, aí vai cair no domínio da crença. Se você acredita que foi Nossa Senhora... Não, mas independente de... Eu levantei esse caso para mostrar que é um espírito bem mais evoluído. Independente de ser Nossa Senhora ou não ser Nossa Senhora, que a Nossa Senhora também é um espírito, assim como nós, assim como Jesus, assim como todos. Isso tinha que pontuar. É isso que é importante. Ela também é um espírito. Porque a nomenclatura, cada um dá de acordo com o seu Não importa, Centina. É por isso que eu assim, não gostei muito do seu exemplo, porque todos nós somos espíritos. Jesus é um espírito, Nossa Senhora é um espírito, a Bárbara é um espírito, você é um espírito, eu sou um espírito, todos nós somos um espírito. Agora, nós estamos em estágios, em níveis diferentes. Você não pode querer comparar Jesus conosco. E Jesus já está num nível de evolução, de consciência, de entendimento, de percepção, de tudo, que nós não conseguimos alcançar isso. Isso para nós é algo que... longe ainda. Para nós seria como um Deus. Você está no hospital? Eu não. Ah, tá. Eu estou em casa. É que a meu carregador sumiu. Ah, tá. Eu vim aqui pegar o carregador. Ele não está aqui. Vai apagar daqui a 1 minuto. Então vamos à nossa prece, então, que aí você tem a oportunidade de acompanhar a gente na prece aí. Vamos agradecer a Deus e a todos pela oportunidade. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador maior de todos nós, ao finalizarmos, Senhor, o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer todas as bênçãos, todas as dádivas, agradecendo também o trabalho da espiritualidade junto a cada um de nós, e em nossos lares, em nosso benefício do equilíbrio e da harmonia, agradecendo a presença das nossas amigas Vicentina e Bárbara, que nos acompanhou nesse estudo de hoje, agradecendo a presença daqueles amigos que, a partir dos planos espirituais da vida, se reuniram conosco, e vos pedindo, Senhor, abençoar-nos, trabalhando em nós aqueles elementos que nos auxiliem na direção da nossa conscientização, do nosso conhecimento. Lembrando dos inscritos em nosso canal Reflexões Analíticas, rogamos as tuas bênçãos em favor de cada um deles e de seus lares e familiares. Lembrando ainda daqueles corações que virão nos assistir ou nos ouvir, te pedimos, Senhor, abençoá-los e trabalhando em todos nós aqueles elementos edificantes que trazemos em nossa intimidade. Senhor, agradecido por tudo, vos pedimos, ser com todos nós, hoje, agora e sempre.
Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado aí pela presença, nos acompanhar aí. Hoje eu que agradeço. Hoje a minha internet está muito ruim. No computador, toda hora tudo congela. Falei, eu vou pegar o celular. Mas o celular, quando é vídeo, ele descarrega rápido. Ah, ok.